As denúncias de Pedro Collor de Mello tiveram uma forte repercussão no Congresso Nacional. A maioria dos partidos quer uma CPI para investigar as acusações ao presidente Collor. O plenário da Câmara, quase vazio, não esfriou o debate sobre as denúncias de Pedro Collor. A posição da maioria do Congresso mudou após as matérias publicadas no final da semana. Grandes partidos da oposição, como o PMDB e o PSDB, que queriam esperar pelas apurações da Polícia Federal e da Receita, apoiam agora a criação imediata de uma CPI para investigar esse caso. O PT, que já era favorável, está colhendo as assinaturas necessárias de 1/3 dos deputados e senadores. As instituições estão diante de um teste. Ou elas dizem a verdade, doem quem doer, e ela tem mecanismos de apurar. E se for necessário, a Constituição prevê o crime de responsabilidade. O país não pode ficar diante desse suspense. O líder do governo conversa muito com jornalistas e deputados. Há até conversas bem reservadas. Ele procura minimizar a situação, mas no fundo é contra a CPI. Eu acredito perfeitamente nessa apuração que o presidente irá fazer, que os órgãos, que o Ministério da Justiça, o Ministério Borja vai providenciar. E não sei se a melhor forma da participação do Congresso é através de uma CPI, porque as CPIs até hoje têm demonstrado, às vezes, para promover posições pessoais, demagógicas, com proselitismos, e outras vezes não chegam a conclusão nenhuma. Se na Câmara dos Deputados ainda há alguma dúvida, aqui no Senado Federal a CPI é dada como certa. Os líderes do PMDB, PSDB, PT e PDT já decidiram apoiar a criação da CPI. Só o PMDB, com 27 senadores, 1/3 do Senado, poderia sozinho pedir a criação da comissão de inquérito. O líder Humberto Lucena justificou que há denúncias envolvendo o presidente da República que só podem ser investigadas pelo Congresso. Se nós, por acaso, não requerêssemos essa CPI, não viéssemos a instalá-la, e ela não viesse a funcionar, nós ficaríamos como omissos perante a opinião pública. Os presidentes da Câmara e do Senado se reúnem amanhã com os líderes dos partidos. Eles vão definir se o Congresso Nacional instala a CPI para investigar as acusações de Pedro Collor de Mello contra o presidente da República. O Planalto e o Congresso acompanham cada passo de uma das mais sérias crises políticas do governo Collor. Mas a tempestade tem tudo para passar e fazer menos estragos do que prometia. Vilas Boas Corrêa. A primeira consequência política deste novo jorro de denúncias do caçula Pedro Collor contra o empresário PC Farias e também contra o irmão presidente Collor de Mello é a provável constituição de uma comissão parlamentar de inquérito a ser decidida amanhã, na reunião dos líderes parlamentares. A CPI se compõe facilmente, com apoio de apenas de 1/3 do plenário da Câmara ou do Senado. Mas o desdobramento deste processo, através de um pedido de impeachment contra o presidente, é muito mais complicado, porque aí precisa passar pela Câmara com apoio de 2/3 do plenário. Ora, o governo hoje tem maioria. De modo que toda esta bulha provocada pelas intempestivas declarações de Pedro Collor prometem ter muito mais ruído do que realmente consequências políticas, a não ser que a pressão da opinião pública mude o rumo das coisas. Mas, por enquanto, é mais barulho do que fumaça. O governador do Rio, Leonel Brizola, disse que a revista Veja escolheu o momento errado para fazer as acusações contra o presidente. Eu acho que quem está tentando fazer a crise é a Veja. Eu acho que a Veja não tinha por que fazer um estardalhaço dele, fazer um escândalo dessa ordem, prejudicando o país, na hora que nós temos a conferência com mais de 100 chefes de estados aqui, debilitar a posição do nosso país. Por quê? As denúncias contra o presidente Collor, feitas pelo irmão Pedro Collor, começam a ser publicadas na imprensa internacional. O jornal New York Times publicou hoje uma reportagem com destaque na página 3. O jornal diz que as denúncias surgem numa hora imprópria para o presidente do Brasil, que vai recepcionar 100 líderes mundiais na Eco 92. O jornal italiano La Stampa também publicou um longo artigo sobre as denúncias.
O jornal italiano destaca as supostas negociatas feitas pelo amigo do presidente Collor, o PC Farias. Todos os ministros que estavam hoje em Brasília foram ao Palácio do Planalto dar solidariedade ao presidente Collor, que não alterou a rotina de trabalho. O presidente Fernando Collor cumpriu normalmente a agenda desta segunda-feira. Foi um dia carregado de solenidades formais. E nas vezes em que apareceu em público, o presidente procurou o tempo todo demonstrar tranquilidade. Numa cerimônia demorada de mais de 1 hora, ele recebeu as credenciais de 4 novos embaixadores. Depois, o presidente voltou ao Salão Leste do Palácio para homologar a demarcação das terras dos índios Yanomami, um compromisso assumido no início do governo. A caneta que usou para assinar os atos, o presidente deu de lembrança para o índio Davi Yanomami. O único compromisso que não estava previsto para esta segunda-feira foi uma reunião ministerial, que durou apenas 5 minutos. É que logo cedo os ministros que estavam em Brasília começaram a telefonar para prestar solidariedade ao presidente Fernando Collor. O secretário-geral da Presidência da República, embaixador Marcos Coimbra, sugeriu que todos eles viessem em bloco ao Palácio. Isso foi por volta do meio-dia. O ministro da Justiça, Célio Borja, falou em nome dos 14 ministros presentes. O presidente agradeceu e fez um pedido, que todos continuem trabalhando normalmente. O país está em absoluta ordem e isso não afetará, afinal de contas nós não somos uma republiqueta, né? Apesar de que há pessoas que querem transformar o Brasil em republiqueta. E o Jornal da Manchete fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite.